espero que todos estejam bem. Sou a professora Ellen e nesse período de aulas remotas estou ministrando a disciplina de Pesquisa e Produção de Texto, PPT. Atualmente estou professora da Escola Municipal Olga Benário. E nessa disciplina nós já ministramos 5 aulas e hoje vamos começar a nossa 6ª aula. Vamos lá? Estão preparados? Caderno na mão para anotar as principais informações? Foco na TV, hein? Aula passada, na aula anterior, nós vimos sobre texto informativo. Vocês estudaram esse tipo textual tanto em língua portuguesa quanto PPT. E hoje vamos aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento. Para isso, vamos estudar sobre verbete de dicionário. Lembram que na semana passada eu citei para vocês sobre esse verbete e sobre a palavra amor. Então, quando você pega o dicionário e vai procurar o significado de uma palavra, você está buscando a informação do que significa essa palavra. Essa informação se chama verbete. Vamos lá estudar sobre verbete de dicionário. Eu estou frisando bem esse E no final porque nós brasileiros e brasileiras temos na nossa linguagem, na nossa língua, o costume de falar verbete com esse som de I no final, tá ok? Não está errado, mas é só para frisar bem que a palavra verbete se escreve com E no final. Combinado? Vamos ver o que significa verbete? Acompanhe comigo a leitura na telinha da sua TV. Verbete, palavra ou entrada de dicionário, cada uma das palavras listadas no dicionário, enciclopédia ou glossário. Conjunto de significações e explicações referentes a essas palavras. Na aula anterior, eu dei o exemplo sobre a palavra amor. E na aula de hoje, o nosso exemplo é sobre faca. O que significa aí o verbete? Estrutura. Não possui título. Há, no máximo, a própria entrada do verbete. Essa entrada é a palavra faca. E vem o significado na frente, a informação. Instrumento cortante, peixeira. Bem, para trabalharmos mais ainda sobre os verbetes de dicionário, vamos ler aí o texto As Andorinhas. Acompanhe comigo a leitura. As andorinhas dão-me aula todo dia, pontilho o ar com gritinhos, traço uma linha reta, põe uma vírgula no fim e, bruscamente, vão para a linha seguinte. Põe entre loucos parênteses a casa em que moro. Com uma pena de asa ligeira, fecham inimitáveis parágrafos. Em seguida, 2 a 2, abraçadas, elas se juntam, se misturam e, no azul do céu, fazem uma mancha de tinta. Observe que lá em cima nós temos os verbetes, com os significados, com as informações das palavras. Bruscamente, de repente, ligeiro, que se move rapidamente, inimitável, que não se pode imitar. E observe também que logo abaixo dessas informações, nós temos a nossa referência de onde esse texto foi retirado, que é a nossa fonte. Até aqui, estão entendendo bem? Bom, espero que tenham aprendido bastante sobre o texto informativo, sobre os verbetes de dicionário, e nós vamos trabalhar ainda hoje, começando agora, sobre um outro assunto que a professora Nandeara também já trabalhou em língua portuguesa com vocês, que são os sinais de pontuação. Para eu produzir um bom texto e que esse meu texto seja claro e que todos entendam a minha ideia, eu tenho que me preocupar com os sinais de pontuação. Vamos lá? Sinais de pontuação, nós somos importantes também.
Agora nós vamos observar como os sinais de pontuação são importantes. Se você coloca um ponto no lugar errado ou uma vírgula numa frase que não deveria ter vírgula, a ideia vai ser totalmente modificada por outra pessoa que vai ler. Lembrem-se que quando nós produzimos um texto, nós estamos produzindo para que outra pessoa também possa ler. Às vezes a gente pensa assim, escrevi, todo mundo vai entender, mas não é bem assim. A gente tem aquela ideia na nossa cabeça, mas nós temos que nos preocupar também com o que o leitor vai ler e vai entender. Por isso os sinais de pontuação são tão importantes. Nós não vamos trabalhar todos hoje, lembrando também que esse material está no material de língua portuguesa e de PPT. Lá em língua portuguesa, a professora Nandeara especificou bem sobre a vírgula, o ponto, os dois pontos. Se você tiver alguma dúvida da função de cada um desses sinais, vai lá no seu material e estude um pouquinho mais. E para a nossa aula de hoje, para trabalharmos esses sinais de pontuação, eu trouxe para vocês um texto com o tema O Mistério da Herança. Acompanhe comigo. O mistério da herança. Um homem rico estava muito mal, agonizando. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento. Quem tem dúvidas sobre o que é testamento, quando uma pessoa geralmente morre ou antes mesmo de morrer, todos os bens que ela tem, casa, carro, deixa para outra pessoa da sua família, outra pessoa que lhe convém, tá ok? E esse homem era riquíssimo, estava prestes a ir a morrer e ele lembrou que ele tinha que fazer o testamento dele. Lembrou nos momentos finais que precisava fazer isso. Pediu então papel e caneta. Só que com a ansiedade em que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Escreveu assim: deixo meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Observem aí nesse texto que nós temos 4 pessoas que poderiam receber esse testamento. Irmã, na segunda linha, sobrinho, também na segunda linha, lá embaixo, na quarta linha, o padeiro e no final, os pobres. É claro que cada um desses aí queriam receber essa fortuna toda. Pegou esse testamento e pontuou do jeito que lhe convinha. Vamos ler? O sobrinho fez a seguinte pontuação: deixo meus bens a minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Observem que aí essa pontuação favoreceu o sobrinho, ou seja, o sobrinho iria receber esse testamento. A irmã pegou também esse testamento e pontuou da maneira que ela fosse receber a fortuna toda. A irmã chegou em seguida, pontuou assim o escrito: deixo meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. E por sua vez, o padeiro puxou a brasa para a sardinha dele, dizendo: deixo meus bens a minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. E por fim, os pobres também queriam receber aí essa fortuna e disseram: deixo meus bens a minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. E temos aí a fonte, que nós já trabalhamos isso na aula anterior, de onde foram retiradas essas informações, ok? Perceberam o quanto é importante
colocar a pontuação da maneira correta, conforme for, o significado que você quer passar, a ideia que você quer transmitir para o leitor será totalmente diferente do que você havia imaginado. Então, estudem bem esses sinais e por isso que é tão importante produzir textos. Quanto mais a gente produz, mais prática a gente adquire e você vai aprendendo ainda mais como usar os sinais de pontuação corretamente, ok? Na aula anterior, foi solicitado para vocês a produção de um texto informativo. Se você ainda não entregou para o seu professor ou para a sua professora, leia-o de novo, revise os sinais de pontuação. Peça a alguém da sua família para ler o seu texto e verifica se o entendimento que alguém da sua família teve foi o mesmo que você queria transmitir. Combinado? Bem, antes que eu me esqueça, isso aqui é um controle, porque muitos alunos e muitas alunas estão perguntando: professora Ellen, a senhora fica com o pincel na mão e não escreve no quadro. Então esse é um controle, que tem uma TV aqui no estúdio, que nós vamos passar essas informações só clicando aqui no controle, tudo bem? Bem, a nossa aula termina aqui, espero que vocês tenham aprendido bastante. Lembrando que hoje nós estudamos sobre verbete de dicionário e sinais de pontuação. Todo esse material, todas essas informações estão disponíveis na plataforma Palmas Homeschool e quem não tem acesso à internet pode retirar na escola em que estuda. Um grande abraço, até a próxima aula!